No ar, os donos da bola desta sexta-feira, daqui a pouco, já vou antecipar, daqui a pouco a gente vai debater a entrevista coletiva de Renato Portaluppi, que aconteceu agora no CT Luiz Carvalho, no CT do Grêmio, onde ele respondeu sobre as críticas, o fato de não ter ido com o Grêmio, não ter viajado com os reservas do Grêmio para Brasília, mas isso é assunto para logo mais, porque agora a preocupação dos gremistas procede, né? O time ficará um longo tempo sem o maestro pifador. A perda de Douglas será grande. Perder um jogador titular para o mercado europeu é bem ruim. Foi assim com Wallace para o Hamburgo. Mas perder um titular por lesão é pior ainda. Douglas teve a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Ou seja, no mínimo 6 meses fora dos gramados. Isso significa que o maestro ficará de fora do Gauchão, da primeira fase da Libertadores e, se o tricolor passar, também perde o jogo de volta das oitavas. Ah, o Brasileirão? Pode esquecer, o camisa 10 não irá atuar no primeiro turno da competição. Na Copa do Brasil, perderá as oitavas de final e só voltaria no segundo jogo das quartas, que ocorre na primeira quinzena de agosto. Mas qual será o tamanho da ausência de Douglas nesses 6 meses? Cada jogador tem a sua característica. O Douglas tem a dele, é uma característica muito diferenciada. É um passe que ele tem, é a qualidade dele, a visão de jogo. Então, tudo isso com certeza vai fazer muita falta pra gente. Sem o maestro, algum jogador do elenco tricolor pode ocupar essa vaga no meio de campo. Mas quem exatamente? Bolanhos? Maxio Rodrigues? Léo Moura? Ou quem? É claro que é muito complicado. A gente tem jogadores aqui na função, a gente sabe da qualidade de cada um tem a sua característica, mas a gente tem jogadores para suprir essa ausência do Douglas, que tem trabalhado bastante para isso, estão esperando a oportunidade. Se o técnico Renato Portaluppi pensar que nenhum jogador do seu grupo pode suprir a ausência de Douglas, alguém de fora terá que ser contratado com urgência. Se o Grêmio for em busca de jogador para repor também a posição, qualquer jogador de qualidade que chegar vai ser bem-vindo, não só nessa posição, mas como nas outras também. Então, a gente sabe que agora diretoria, presidente, comissão vão decidir o que fazer. A perda de Douglas realmente dá para se lamentar, obviamente, principalmente pelo fator humano, né? O Douglas está lesionado, vai ficar 6 meses de fora. Só que eu tenho uma teoria, quero ver se o pessoal concorda. Para a maneira como o Renato pensa o time, ou seja, um time que muito mais contra-ataque do que propõe o jogo, pode dar certo. Pode encaixar o time, sem o Douglas. Acho difícil. Com outra característica, Felipe. É que o Douglas é mais pensador, né? Eu tô entendendo onde é que tu quer chegar. O Douglas não é um jogador de velocidade. Ele não ditaria uma velocidade ao meio de campo do Grêmio. Mas ele é o cara mais pensador, né? Ele é o cara que conduz a bola, tem um raciocínio rápido e pifa o atacante. Quer dizer, ele tem um passe, ele tem uma visão, uma projeção de jogada que é um negócio impressionante. Às vezes tu não acredita o passe que ele deu, porque tu acha que quem vai receber a bola não vai chegar. E ele tem um raciocínio muito rápido. O Douglas, ele é um cara extremamente inteligente para jogar. Tem jogador que tem a qualidade, mas não é inteligente na hora de jogar. Executa, faz o feijão com arroz bem feito. O Douglas não, o Douglas é o plus. Ele tem uma visão de jogo, um pensamento, um raciocínio que fazem dele. O jogador que se assemelha no nível, o jogador que se assemelha no nível técnico e até tem mais vitalidade é o Luan. Só que o Luan, colocando nessa função, compromete todo o sistema do Grêmio. Mas a qualidade, mas ele sabe, mas o Luan sabe colocar os caras na cara do gol. O problema é que às vezes ele é o que tem que estar lá, ele tem que estar circulando no time do Grêmio nesse aspecto. Bom, eu vinha é o jogador que tem técnica até superior ao Douglas em alguns aspectos de velocidade. Mas eu ainda acredito que o Bolanhos vai ter que ser preparado para essa função. Fala, Brito. Para a camisa 10, eu vinha falando aqui que o Douglas era o último do Brasil. O último.
tinha Alex, que jogava no Curitiba. Tem o Diego do Flamengo, né? Eu acho que essa geração sim, né? É verdade. Camisa 10 era o Douglas para deixar o companheiro na cara do gol, não existe mais. O Bolanes até pode fazer essa função, pode fazer mais gols que o Douglas, tudo, mas não é um cara que vai deixar o companheiro, o Luan, o Pedro Rocha, seja quem for, na cara do gol, atrás do zagueiro, na frente do goleiro, para colocar a bola na rede. Então o Bolanes pode criar para ele mesmo. Pode estar ali com a camisa 10 e colocar na frente, ele alcançar e ele fazer o gol. Tabelar e se projetar. Claro, agora ele pegar a bola e colocar com categoria, como o Douglas fazia, nas costas do zagueiro, vai lá e faz, meu filho. Não tem. E o Grêmio teria um substituto, Lincoln. Mas esse eu já vim falando há muito tempo. Tem problemas, né? E por isso que foi rebaixado de novo para as categorias de base, vai receber um tratamento para ser um dia, talvez, um jogador profissional do Grêmio. Né, e recuperar algumas coisas que não estava pronto. Então é um jogador que poderia agora assumir a camisa 10. O Santos tentou levar o Lincoln e o presidente do Grêmio não deixou, né? Mas agora seria um jogador, no começo do ano já se previa isso. Se o Douglas se machucar ou sair, o Lincoln assume na hora a camisa 10. No gauchão ele jogava como substituto. A qualidade técnica ele tem, né? O Lincoln tem muita qualidade. Mas o problema é a questão da personalidade. Nem se cogita essa possibilidade. Outro que poderia ser testado também seria o Beto da Silva. João Batista Filho está conosco aqui também. O Beto se lesionou, né? Essa é a má notícia. Deixa eu antes aqui, ó, até trouxe um papelzinho aqui, um abraço. Não é um extrato de banco. Não. É para com a cor do extrato de banco, né? Pro Rodrigo Chardozin. A Larissa, que é a esposa dele, me encontrou no shopping ontem e disse assim, cara, o Rodrigo Chardozin, meu marido, é teu fã. Aliás, é teu fã, não. Assiste vocês todo dia, mas te acha um gremista. Ele é colorado, evidentemente. É sempre assim, né? E aí ele não vai muito com a minha cara, mas um abraço pro Rodrigo Chardozin, um abraço pra ele, pra Larissa também. Olha aqui, ó, o Beto da Silva, ele está no bid, demorou bastante, eu até explico por que demorou bastante o bid do Beto da Silva, porque é um jogador que ele acabou, o Grêmio fez a negociação, acertou os 400 mil euros, mas aí quando acertou, no dia que assinou o contrato, era um valor, e aí, claro, normalmente se paga, uma semana depois, o euro deu uma valorizada, e chegou para lá um valor menor do que tinha sido acertado na conversão. Então eles pediram uma reposição, o Grêmio fez, foi pouca coisa, mas tinha que pagar tudo. E aí pagou, no momento que o Grêmio conseguiu pagar, fazer esse novo depósito essa semana, a documentação chegou ontem, hoje já foi para a CBF, ele entrou no bid, então o Beto da Silva está regularizado. A má notícia, na atividade de hoje ele teve um estiramento na coxa, está fora, não joga no final de semana. Então, Beto da Silva tem condições legais, mas agora não físicas. Vou aproveitar a brecha que tu mandou um abraço para o telespectador, vou mandar para outro, o Lázaro. O Lázaro me procurou e disse assim, indica para o Grêmio esse jogador, me mandou um link, se não me engano é Gabriel Cortez, o nome do cara, é do Independiente Del Valle, tem 21 anos. Eu sei quem é. Só que ele já atuou pela Libertadores, então tá dada a dica para a direção do Grêmio, mas não poderia jogar na Libertadores, é um meia, não poderia substituir o Douglas. Isso acontece com frequência, né? A galera vê na internet assim, diga pro Grêmio esse tal jogador aqui, tipo, sei lá, Lucas Prato, Messi, Nilmar, caras que ganham muito e não tem como. Mas eu sigo batendo nessa tecla, tá? O Grêmio não tem um jogador como o Douglas no elenco, pode usar o Maxi, o Lincoln, pode, mas não estão na estatura do Douglas. Não. Acho que sentiriam. Então o Grêmio vai ter que se reinventar, inclusive com perfil de jogador, característica de jogo, para poder deslanchar em 2017. Uma pequena lembrança, eu sei que você vai chamar a reportagem. Douglas se machucou, sendo poupado. Quer dizer, não adianta deixar jogador em Porto Alegre quando tem jogo contra o Flamengo. Se machuca no treino, se machuca caindo da cama no hotel, tem que levar para jogar. Aí é o seguinte, Brito, nós ficamos aqui avacalhando a Primeira Liga, dizendo que é uma competição que morreu na casca. Ele vai jogar uma competição que não vale nada. Mas pega se machuca, o que a gente ia dizer aqui? É uma irresponsabilidade do Grêmio, vendo competições mais importantes, jogadores se machucar. É uma só. Se machucasse jogando, a gente se machucasse. Mas a realidade que nós temos hoje, o fato é que ele se machucou treinando. É esse o fato. Bom, mas aí não pode treinar nunca, né? Pois é, mas o destino é esse. O risco do treino e do jogo é o mesmo, mas eu entendo o que o Brito quer dizer. Fica poupando, dá o pé frio, digamos, de ser no treino. Mas ser no jogo também. Não, tudo bem, eu acho que é pertinente. Eu sou contra o poupar demais. É pertinente a colocação do Brito. Agora, eu gostaria de saber qual seria a reação nossa
como imprensa, se o Douglas se machucasse num jogo que não vale nada. Mas aí eu sim, né? Não, mas aí acontecer, né? O fato que nós temos não tem si. Ele se machucou treinando. É que o Grêmio definiu que a Primeira Liga... Mas treinado, né? É que o Grêmio definiu que a Primeira Liga não vale nada pro Grêmio. De certa forma. Claro. Então, realmente tem que ser poupado, não só o Douglas, outros jogadores. É para experimentar, para observar. E aí ele poderia ter se machucado lá ou no treino, né, na verdade. Agora, se o Grêmio quisesse disputar a Primeira Liga como prioridade, não apenas o Campeonato Gaúcho, para evitar o heptacampeonato do Inter e também a Libertadores... Liga? Não, o Internacional está liderando aí com 100%. Está parecendo que quer jogar competição. Mas tá jogou usando com reservas. Jogou com reservas mas também. Tá ali, mas parece o Flamengo colocou os titulares contra o Grêmio. querendo se classificar. Parece um pouco mais interessado que o Grêmio. O Cruzeiro venceu ontem, mas está jogando para ajeitar o time. Claro, mas é para isso que está sendo. Mas é óbvio. É óbvio. Competição que vale menos que estadual. É isso. Não, mas o estadual hoje vale bastante. A dupla Grenal ganhou 12 milhões. Aliás, eu não estou falando especificamente. Eu acho que esse campeonato gaúcho vale muito, tá, João? Primeiro, você só criticava o campeonato gaúcho quando eu estava lá chamando de charmoso. Claro, agora a gente está na tua frente, não pode, né? Não, mas é que o Brito está cada vez mais adaptado a esse programa. Claro, que eu saiba. Só o Brito acha esse campeonato charmoso. Agora eu saí, parei de chamar e vocês não, mas é que Brito, maravilhoso. A tua definição tá completamente errada. O Campeonato Gaúcho não tem nada de charmoso, cara. Não, mas o charme pro Brito era a viagem, era ir pro interior, a cidade, com as pessoas. Esse era o charme do gauchão. O cara fazendo churrasco na janela, olhando isso é o charme. Menos futebol, então. Isso é o charme do campeonato, não a qualidade do jogo. Imagina o que é só o campeonato francês. Me lembrei da frase de um ex-colega, o seguinte, a viagem é uma beleza, o que estraga é o jogo. Bom, mas... Mas a brincadeira, essa parte... Dependendo do jogo, é uma realidade isso aí. Agora tem jogo ruim até no Campeonato Brasileiro. Claro. O que o João está colocando... Até não, né, Daniel? Desculpa, tem muito jogo ruim no Brasileiro. O Campeonato Gaúcho, ele vale muito. Agora, se tu pegar no bojo... A Primeira Liga é muito inferior aos estaduais. Então a Primeira Liga, na verdade, é uma competição para tu experimentar os times. Claro. É que assim, pro torcedor entender. Maravilhosa. O Campeonato Gaúcho vale muito. Muitas pessoas reclamam. Não, pior que eu valorizo o Campeonato Gaúcho também. Sério assim, na minha visão, a questão técnica do Campeonato Gaúcho vale muito pouco, mas muito pouco mesmo. E a gente sabe que vale pouco o Campeonato Gaúcho. Agora tem que ver que os clubes eles precisam de dinheiro para sobreviver. O Inter estava com salário, está ainda com direitos de imagem atrasado, pagou boa parte, o Grêmio também está e admitido. E sabe o que salvou a dupla Grenal, para não atrasar férias, mais coisas do 13º? Os 12 milhões do Campeonato Gaúcho. Então é por isso que eu digo que o Campeonato Gaúcho vale alguma coisa, pelos 12 milhões que a televisão está pagando para a dupla Grenal. E eu gostei da postura do Grêmio, do presidente Romildo. Nós vamos entrar para ganhar o Campeonato Gaúcho. Faz 6 anos que não ganhamos, tá certo. É que o Campeonato Gaúcho, para o Inter e para o Grêmio, é o Grenal, na verdade. Tem os outros, é um Grenal. Então perder para o adversário o campeonato é ruim. E o Inter está numa sequência de 6 títulos. Só o que faltava o Grêmio não querer interromper. O Campeonato Gaúcho pela dá Libertadores volta olímpica, dá taça, dá tudo. E na hora da decisão ninguém esquece. Lota estádio e Grenal. Todo mundo quer. Perfeito. Termina menos de 24 horas, né, Brito? O que a gente tem que diferenciar é a parte técnica e a competição como validade, como taça. A somatória de títulos, o Grenal, ou quando cai o Caxias, o Juventude, invariavelmente com a dupla Grenal, está valendo bastante. Mas a parte técnica, realmente, muitas vezes o Campeonato Gaúcho acaba criando expectativa de jogadores. Quem foi o craque do Campeonato Gaúcho ano passado? Eu não votei nele. Foi o Andrigo. E como é que foi o Andrigo no Campeonato Brasileiro depois? Né? Ele está começando a temporada bem de novo. Não estou criticando o jogador, mas é que a expectativa que se cria em torno do Campeonato Gaúcho, o próprio Lincoln também foi destaque do Grêmio no Campeonato Gaúcho. Jogou muito no Campeonato Gaúcho. O lateral esquerdo do Grêmio ano passado no Campeonato Gaúcho que voava, um moreninho. Júnior. Onde anda? Sumiu. São Paulo. Foi pro São Paulo. Por isso o Grêmio não valorizou. Por isso que o Carlinhos... no Gauchão. Isso, e o Carlinhos foi aí, colocado em separado, né? Não estava mais nos planos do São Paulo, porque São Paulo apostava no Júnior, né? O Campeonato Gaúcho, eu vou insistir na questão financeira, mas vale para os jogadores, porque o ano passado o Inter pagou para os que mais jogaram 60 mil de bicho, premiação pela conquista do Campeonato Gaúcho.
Desculpa. E o Lucas Prato, para dar uma noção, o Lucas Prato acabou de sair do Atlético Mineiro na entrevista, tá indo pro São Paulo, e a entrevista dele foi o seguinte: tem uma identificação muito grande com o time, peço desculpas por não ter conquistado um título importante. E ele tem o Campeonato Mineiro de 2015. Ou seja, que o patamar hoje é outro. Não vale, né? A gente não pega o Campeonato Gaúcho em si. O Campeonato Gaúcho se tornou importante por causa da sequência de títulos no Inter. O Grêmio querer quebrar isso, vindo de uma conquista no ano anterior da Copa do Brasil. Não, e se a Libertadores fosse até metade do ano, o Grêmio certamente iria poupar no Gauchão. Mas ela é espichada, vai até o final do ano, então dá para colocar a força máxima. Paulo Pires contesta isso. Quer ver como o campeonato engana? A dupla Grenal está em começo de temporada. Olha, o interior vem forte, tá aí o Novo Hamburgo que ganhou do Internacional no Beira-Rio, o Caxias que ganhou do Grêmio no Centenário, o Grêmio ano retrasado chegou a ser 11º no Campeonato Gaúcho. O Filipão. E aí começaram a se falar, não vai chegar, eu digo, calma que no final vai pra final, vai chegar na decisão. Chegou. Claro, não adianta. Mas o ano passado não chegou, mas tudo bem. Bom, não chegou o Paulo Pires por um tropeço, um tropeço. O Paulo Pires contesta essa tua informação, eu também tinha, mas o Paulo Pires, como bom gênio que é dos números, da matemática, das datas, como bom plantão, ele me explicou o seguinte: olha só, vai chegar na fase semifinal e final do Campeonato Gaúcho, os 2 jogos no meio serão os 2 últimos da fase classificatória da Libertadores. E o Grêmio pode chegar precisando de vitórias para classificar. Já aconteceu isso ano passado. Não é a tendência, mas aí vai chegar na fase final do Campeonato Gaúcho com jogos, com rodadas importantes da Copa do Brasil. Estratégia no jogo fora de casa pro Juventude. Só que aí tem um detalhe. Assim como o Grenal do Gauchão vai ser o jogo anterior à viagem do Grêmio para estrear na Libertadores. O Grêmio também não se classificou por estratégia, mas também não se classificou pelo Elias, né? Sabe pra quê? O goleiro do Juventude aquela vez na arena jogou o possível e o impossível. Tem um detalhe diferente nessa Copa Libertadores da América. Daí você vai dizer assim, não, mas o Grêmio precisa jogar para fazer uma boa campanha na primeira fase, para conseguir vantagens nas fases sequentes. Não é o caso. A partir de agora é sorteio. Todo mundo que passa, estilo Champions, tá? Todo mundo que passa vai para um pote e aí sorteia mando de campo e sorteia o adversário. Não é mais aquele tabelamento. Eu gosto de gauchão, quero que Grêmio e Internacional entrem para brigar pelo título. Agora, não vamos tapar o sol com a peneira. É muito melhor ganhar um título nacional que ganhar 10 títulos gaúchos. E eu vou dar um exemplo para você, torcedor do Inter, que vai ficar na bronca comigo. Escalhe o Inter campeão em cima do Juventude. Agora escalhe o Grêmio campeão da Copa do Brasil. Você sabe o Grêmio. O Inter conquistou o 6º gauchão, ninguém lembra. Ninguém sabe quem era o segundo volante do Inter. Não, se pedisse pro torcedor até escapar do rebaixamento. Não sei. Era o Fabinho. Agora o Grêmio a gente sabe. Se pudesse botar no papel, escapar do rebaixamento para a Série B e não ganhar o título gaúcho, o torcedor, comprei agora. Não, 6, perde os 6 títulos gaúchos. Exatamente, perde os 6. Chegasse a assistir algum jogo do Grêmio Bagé na Pedra Moura, do gauchão? Muitos, claro. Eu não só assisti, como quase morri lá. Uma confusão com o São José lá invadindo a cabine. Quem é que te tratou mal? Me fala, Deus, quem é que te tratou mal? Era um dirigente do Grêmio Bagé lá que eu até tenho um carinho pelo Grêmio Bagé. Depois, a outra vez que eu fui, mas aí é um cara, né? Meu primeiro jogo. Aliás, o que eles têm todas as mães, né? Eles sempre homenageiam a mãe do cara lá em Bagé. Eu sou um cara que eu tenho um coração grande. Quando eu entro no estádio, eu sou o irmão de quem torce. Fala, Brito. Eu quero ouvir a história do Grêmio. Quero que tu me devolva a gentileza. Vou te dar a escalação do Grêmio Bagé. Mandarino, Ibis, Rubilar, Pedro e Júlio César. Suca, Denner e Negrinho. Entendeu? Suca. O maior volante da história de Bagé. O técnico. Chutava do meio de campo. Grande volante que teve no Curitiba, teve vários times aí. Agora me devolve a gentileza me dando a escalação do Avenida. De algum ano da Avenida. Vai ser difícil. Tinha Paulo Brito em alguma E olha que eu já fiz jogo do Avenida aí. Já fiz, mas não me lembro. Eu já fiz quando... Não, era o Rodrigo Gasolina que jogava no Santa Cruz. Desculpa, era o Santa Cruz. Era o adversário. Era o adversário lá. A gente está discutindo a importância do Campeonato Gaúcho, então, repetindo, acho válido entrar para ganhar o título. Agora, não dá para parar no título gaúcho. Ele não basta, né? Tem que buscar um título nacional, buscar Libertadores. E acho que o Grêmio tem competência e plantel para fazer essas E mais que isso, jogar bem no Campeonato Gaúcho. Às vezes você ganha o Campeonato Gaúcho e o time não tá tão acertado assim. É na decisão ali, no jogo decisivo, que tu acaba garantindo o título, né? O problema do Campeonato Gaúcho é que a gente acaba, por ser da aldeia, superdimensionando algumas questões, né? Por exemplo,
Eu não achei o Andrigo o craque do campeonato, respeitosamente. Eu votei no Jeromel. E olha que o Jeromel não jogou todo o Campeonato Gaúcho. Não, eu achei que o Fabinho ia virar. Eu achei que o Fabinho, eu disse, bela contratação do Inter. Ele não mostrou, né? Não deu certo. O Gauchão é aquela história. Se o cara deu errado no Gauchão, dificilmente vai dar certo em Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Mas tem algo que pode dar certo na tua vida e o recado é do Paulo Brito. Pois é, estamos falando aqui da Sorri Fácil e atenção você de Itaqui, do outro lado do estado. Itaqui agora tem Sorri Fácil, tá pensando o quê? Itaqui tem Sorri Fácil na rua 15 de novembro, 1316. Olha o telefone aí, 55-3433-6852. Sorri Fácil em Itaqui, aquela simpática cidade que já teve aquele grande time de futsal, né? Campeão gaúcho de futsal, talento do futsal já estiveram lá em Itaqui. Portanto, pode comemorar agora, sorrir, né, a cidade de Itaqui, porque tem lá a Sorri Fácil. Lá você faz agora o seu implante dentário com muita facilidade, paga como você puder pagar. Então, lá na Sorri Fácil, que está cada vez mais se espalhando por todo o estado do Rio Grande do Sul, já tem Dom Pedrito, já abriu agora há pouco em Alvorada, está chegando a Itaqui, portanto, de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 8 da noite e também no sábado, das 8 até as 2 da tarde, sem fechar ao meio-dia. Portanto, você de Itaqui pode comemorar, tem Sorri Fácil aí. Rimou, né? Pois é, Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Abrimos o programa de hoje falando sobre a lesão do Douglas. Segura aí, Brito. Abrimos o programa falando sobre a lesão do Douglas. Marcelo Oliveira, que é um amigo, companheiro de time do Douglas, comentou também essa lesão. A gente fica bem triste, né, pela lesão. Acho que com qualquer um a gente já sente muito pelo companheiro, se tratando do Douglas também, que é um amigo que eu tenho. A gente fica primeiro pelo lado da amizade, né? Um amigo que a gente não espera que nunca aconteça coisas do tipo. Profissionalmente vai fazer muita falta para a gente aqui no nosso time. Mas como eu falei, a gente está sujeito a isso, infelizmente, na nossa carreira. Eu já passei por isso em 2007. Sei o quanto que tem que ter paciência, muita força de vontade para vencer cada dia e voltar melhor. Tenho certeza que ele vai voltar, é isso que a gente tem conversado. Falei com ele depois da notícia, sim, passei todo o meu apoio, que ele pode contar comigo o que precisar. Mas de tudo a gente tem que olhar o lado bom, e o lado bom que eu olho é que ele está aqui num grande clube, que ele está cercado de profissionais capacitados, médicos capacitados, rodeado de amigos, então tem tudo para ter uma ótima recuperação e em breve aí tá com a gente novamente. O mais interessante dessa entrevista do Marcelo Oliveira é que disse o seguinte, que se fosse uma situação de jogo, a falta seria do Douglas, não seria do Tilica, né? Então a culpa não foi do jovem jogador, foi um acaso realmente. Nós vivemos um período em que lamentavelmente aflora a imbecilidade humana, né? Não é de agora, mas pela situação não vou dizer do país, mas do mundo, isso está acontecendo. Quer dizer, o Douglas teve que fazer uma postagem pedindo que parassem de ameaçar o menino pelo que aconteceu no treinamento. Que absurdo ameaçar o guri, né? É brincadeira. Uma barbaridade isso aí. O Marcelo Oliveira disse textualmente, se fosse num jogo, seria a falta do Douglas. Exatamente. Porque o Tilica é muito rápido e o Douglas chegou na marcação. O Tilica dá o tapa e o Douglas, para tentar marcá-lo, a gente sabe que o Douglas é um cara mais lento, né? Na comparação com o atacante, e aí ele não consegue chegar na bola, no jogador, trava a chuteira no chão e acaba rompendo os ligamentos. E o Douglas deixou isso muito claro, publicou nas redes sociais, fez aí a sua parte. A gente tem a imagem aí, o Douglas postou no seu Instagram uma foto abraçado com o Tilica, o jogador que acabou lesionando o Douglas, ou foi o acaso, né? E a mensagem do Douglas é muito boa. Chateado com minha lesão, muito mais chateado ainda com a repercussão de comentários errados sobre o acontecido comigo. Hoje eu e o Tilica tivemos uma conversa e ele veio me pedir desculpas. Fiquei sabendo que ele está recebendo ameaças e comentários exagerados sobre o fato. Queria deixar bem claro que no futebol casos assim acontecem toda hora e com qualquer atleta. Gostaria de esclarecer que não teve culpa alguma sobre o que aconteceu comigo. Logo estaremos juntos. Recado do Douglas no seu Instagram. Legal o recado. Na verdade, o Tilica até ficou meio nervoso, né, com o que aconteceu. Imagina. Se fala que inclusive chegou a chorar. Né? Imagina. Ele sentiu muito a lesão do Douglas, né, e se sentiu um responsável, né?
A gente sabe que, pô, é na cabeça de um menino, né? A gente não sabe o que está passando. E aí tu vai numa rede social, já tem o primeiro te ameaçando, o segundo, o terceiro e assim por diante, né? E o Douglas, Douglas é a prova que é um cara diferenciado, é isso que ele fez, né? Futebol é uma tem que coisa colocar um filtro nesse tipo de coisa, né? Não é já todo surge um cara para ameaçar um guri, que numa fatalidade num treino acabou se chocando com o Douglas e aí o Douglas se machucou. Então aí surge alguém para ameaçar um guri desses, pelo amor de Deus, cara. É pesado, né? Mas ó, bela atitude do Douglas e melhoras, cara. Melhoras porque o Douglas merece realmente e vai voltar a jogar futebol com certeza. Vamos combinar que não surpreende, né? Porque o Douglas é um cara acima da média, uma pessoa, um ser humano, é um cara que ele é inteligente dentro do campo e fora do campo. Das poucas vezes que a gente conversou com ele, é meio pão duro, meio mão de vaca, assim e tal, reclama de pagar as coisas nos lugares, mas o Marcelo Oliveira tá sempre com ele e acaba ajudando lá. Eu tive o privilégio, eu trabalhava em Santa Catarina na época que ele despontou no Criciúma. Então eu vi o Douglas jogando garoto, com velocidade. Era uma coisa impressionante, encantador. Depois foi para o São Caetano, vai parar no Corinthians. Sempre foi um grande jogador. Mas imagina ele num campeonato catarinense, vestindo a camisa do Criciúma. Ele limpava um time inteiro, assim. Era impressionante o que ele fazia, a facilidade que ele tinha para jogar futebol desde aquela época. Foi do Criciúma para o São Caetano e depois para o Corinthians, onde estourou no Brasil inteiro. Paulo Brito, quero teu feito. Meu feito de hoje vai para o charmoso gauchão. Agora, sem contestação aqui e super valorizado pela Primeira Liga. Que maravilha, hein? Quem diria? Certo, valeu, Brito. Brito está dispensado, vai participar do Antenados na Rádio Bandeirantes. E agora a gente falou do Grêmio. Já a gente vai acompanhar um trecho da entrevista do Renato Portaluppi falando sobre o fato de não ter ido para Brasília. Mas vamos falar um pouco também sobre o Internacional, porque o técnico Antônio Carlos precisa definir quem vai atuar no setor ofensivo do Inter. São várias opções que estão à disposição do novo treinador. A missão de colocar a bola na rede atormentou o Inter no último Campeonato Brasileiro. O time teve o terceiro pior ataque e só foi melhor que Figueirense e América Mineiro, que também caíram. Na temporada atual, contando Valdívia, que é meio-campista de origem, mas que também pode atuar mais à frente, o Inter tem 9 jogadores para o ataque. Valdívia, aliás, que já marcou 26 gols com a camisa do Inter. Foram apenas 4 no ano passado, quando o jogador ficou um longo tempo afastado por lesão. Ailon, que fez um estágio no Paysandu, retornou ao clube em 2016 e marcou 15 gols. O uruguaio Nico Lopes foi contratado no ano passado e quase não foi utilizado. Agora, em 2017, está se afirmando no time de Antônio Carlos e já marcou 2 gols. Com 29 gols pelo Inter, Eduardo Sacha é uma das alternativas, mas só volta a jogar em abril ou após o Gauchão, que termina no início de maio. Diego, garoto da base, recebeu algumas oportunidades no time nesse início de temporada. Brenner foi contratado junto ao Juventude no ano passado. Fez apenas 3 jogos pelo clube e marcou 1 gol. Também do Juventude veio Robertson, que jogou todas as partidas do Inter em 2017. Ontem foi apresentado Carlos, que chega como opção e que pode atuar em qualquer posição no ataque. Eu fui revelado na base, joguei na base, sempre de centroavante, mas eu me sinto bem também jogando na ponta, como 2014, 2015, 2016 eu joguei na ponta e eu procuro primeiramente ajudar o grupo, ajudar o time. Então não importa a posição, centroavante ou ponta, eu faço as duas. E quem faz apenas uma função é o argentino Ariel, que está com a situação indefinida no clube. Está na mesma situação, não evoluiu, acho que, como eu falei ontem, até a semana que vem ela se resolve. Agora é com Antônio Carlos Zago. Ele terá de definir quem poderá fazer o time retomar o caminho do gol e principalmente das vitórias em 2017. Já a gente vai debater qual será a dupla de ataque ou qual atacante vai receber oportunidade no time do Zago. Mas antes o recado é do Daniel Oliveira. Atacante que é atacante, goleador que é goleador, tomativo, aí é festa, né, Luciana? Exatamente, porque tem que chegar ali com tudo em cima, meu amigo, surpreender sua parceira. Já imaginou você ter 100% na hora H? Cruzamento e gol. Exato, e vem vários. A bola e pá. Vários e por vários dias, porque ó, fica vários
vários dias agindo no seu organismo para você aproveitar muito mais. Então o ativo, gente, ele é a chave para o sucesso. Não importa se você está casado há muitos anos, se está solteiro e quer conquistar alguém, você tem que recuperar o seu prazer, a sua autoestima e a sua confiança nos momentos a dois. O ativo, gente, não vicia e ele é indicado para homens de todas as idades porque não altera a pressão sanguínea. O grande diferencial. Então liga para a nossa central a partir de agora no 30810700. 30810700, sexta-feira. Gente, maravilha. Promoção especial. Você aproveita os nossos descontos nos pacotes promocionais, já faz a sua reserva, fica garantido e começa a pagar só depois do carnaval. E nós aceitamos todos os cartões, então a parcelinha ó, bem pequenininha. Até não o amarelo e o vermelho do juiz, aceita tudo. Aceita tudo. E ainda, gente, a entrega é grátis e sigilosa para todo o estado, inclusive você que está aí no litoral. 30810700. Hoje nós separamos 80 kits que vale para todo o estado, então liga rápido, porque comprando ativo vai receber um presente super especial na compra. Olha, gente, eu garanto que você vai se surpreender. Liga 30810700. Quem usou o ativo repete, porque é bom. É bom demais, gente. Aí pode deixar até o goleiro na linha do gol, que é só escolher o canto e correr pro abraço. Tá aí, telefone na tela, ligue agora 30810700. Ativo, o artilheiro da sua vida 2, o Felipe Duarte. Vem, Daniel, entra na área porque eu vou cruzar. O Daniel Oliveira é um bom atacante, sabia? Bom centroavante. Ele não entra nessa lista do Antônio Carlos Zago. Eu sou tipo o Romário, pescador. Pescador. Mas vamos lá, pessoal. Pescador de ilusões. Quais os atacantes? Eu não estava nesse programa e depois ficaram me perguntando quem é que chamou o Romário de pescador? Paulo Brito. Mas não critica porque ele não tá aí. Paulo Brito não tá aí agora. Não tá aí, não vamos criticar o Paulo Brito. Vamos lá. Quais atacantes o Zago vai utilizar no time do Inter? Para mim, Nico Lopes. Aliás, hoje à tarde tem o treinamento que vai definir o time titular do Internacional. Ele treinou já com o Nico Lopes sendo o cara mais centralizado, o cara mais à frente desse time do Inter. E aí fica a dúvida. Porque com o Valdívia? Na realidade é o seguinte, essa é a minha dúvida. No treinamento que ele fez, ele colocou o seguinte, para colocar os três volantes, Anselmo um pouco mais para a esquerda, Dourado um pouco mais para a direita e Charles centralizado, no treinamento ele fez isso, ele colocou mais dois caras à frente, D'Alessandro um pouco mais pela direita e o Robertson recuado, com o Nico Lopes na frente. O Robertson não saía do time no treinamento. Só que tem dois detalhes aí. Primeiro, o Robertson foi mal no último jogo, ele não foi bem, e o Nico Lopes lesionou. Ele teve, na realidade, uma dor muscular. Com a volta do Nico Lopes, fica a dúvida se ele mantém Valdívia ao lado do D'Alessandro e só repõe o Nico Lopes aqui, ou se ele tira o Valdívia para o banco, coloca Robertson e Nico Lopes. E aí, Caco? A tendência é que ele faça isso mesmo, porque me parece que o Robertson é muito da confiança do Zago, mas ainda prefiro que o Valdívia esteja no time. Se tiver com o ritmo, o Valdívia dá outra intensidade. E até porque nem Valdívia, nem Nico Lopes, nenhum é jogador de área, de centralização de área. Então, por mais que o Nico Lopes esteja sendo o último homem, a movimentação dele vai acontecer o que aconteceu no primeiro tempo do jogo do Novo Hamburgo. O cara não recebe a bola, ele não consegue jogar. Tivemos isso já um exemplo. Acho que quando tu tem o Valdívia com o Nico Lopes, tem mais alternativas. Ora é um, ora é outro vindo de trás, fazendo essa flutuação no ataque. E os três volantes, até agora, aprovado nesse sistema, porque daí o D'Alessandro também ficou mais solto. Mas tem que esperar, tem que dar confiança para o Zago, deixa ele fazer da maneira que ele está pensando, né? E vamos aguardar. Se o Robertson funcionar, daqui a pouco melhor do que o Valdívia, eu acredito que o Valdívia seria bem melhor opção. Fala, Daniel, não é o que o Zago vai fazer, o que tu acha que tem que ser feito? Bom, primeiro eu acho que há uma parcela de dificuldade dos atacantes pelo fato do Zago ainda não ter ajustado o meio de campo do Inter. Eu acho que o ataque do Inter sofre muito em relação à dificuldade de transição de bola. Né? Agora, em relação à qualidade individual, eu acho que Valdívia e Nico Lopes. Mas eu repito, acho que o Robertson é um jogador que foi muito bem no Juventude, e achei que foi uma contratação correta no Internacional, mas a dificuldade do Robertson não é apenas individual, eu acho que é do conjunto da obra.
E por isso o atacante acaba sofrendo. O Zago deve manter esse esquema, né, João? Deve manter o esquema com uma espécie de 3 volantes. É que é ruim a gente falar 3 volantes que parece que o cara foi defensivo. No último jogo não foi, tanto que, aliás, nos últimos jogos não foi, porque o Inter já marcou gol com o Dourado e principalmente agora nesse outro com o Charles. Isso foi destacado no Internacional. Dá mais espaço para o D'Alessandro jogar, é uma situação que está se vendo, é notória. Agora precisa ajustar essa questão do terço final do campo, dando a ideia do Roger. Aliás, e as laterais são importantes, já estão definidos os laterais? Não, mais ou menos. Porque tem alternativa para os dois lados agora, né? O Wendel é o titular na esquerda, agora tem o alemão. Tem o alemão que ele pode não perder, ele pode sair para dar lugar para o Júnior, que foi muito bem. Pode só fazer um revezamento ali, até para ele testar os jogadores. Então vou contar uma história para você sobre esse sistema tático que o Zago está utilizando. Tá? Ele é chamado de Árvore de Natal, nasceu lá no Milan, na Itália, com o Ancelotti, porque é o 4-3-2-1. Então o formato, uma árvore de Natal. O Argel usou isso aí no Inter. Já usou no Internacional. Claro que a filosofia do Argel era diferente da do Zago. O Zago quer propor o jogo assim. O Argel se defendia por uma bola para contra-atacar. A diferença é o objetivo, é a finalidade do time jogar. Mas eu não sei se terá peças suficientes para fazer o que pretende. Teve um Grenal no Beira-Rio que o Argel jogou assim e ganhou o Grenal 1-0, gol do Vitinho. Jogava como? Um volante centralizado, se não me engano era o Newton, Dourado saindo pela direita, Anderson saía pela esquerda, os 2 meias, D'Alessandro e Valdívia, e na frente o Vitinho. O Inter ganhou 1-0. Esse Grenal serviu de inspiração para o Atlético Mineiro vir a Porto Alegre fazer o jogo da final da Copa do Brasil contra o Grêmio. O Atlético tomou o balaio lá no Mineirão, Marcelo Oliveira foi demitido e o Diogo Giacomini, que é gaúcho, tinha esse Grenal guardado lá numa fita, na análise de desempenho do Atlético Mineiro. E foi o único time, na concepção do Giacomini, que conseguiu congestionar o meio-campo do Grêmio, que trocava passes, com 3 volantes, 2 meias e só o atacante espetado. Como veio o Atlético Mineiro? Leandro Donizete, Rafael Carioca e o Júnior Urso, Robinho e Luan, e na frente o Prato. O meio-campo do Atlético Mineiro tomou um vareio de bola do Grêmio lá. E aqui por isso a mudança do esquema e da forma de jogar para o jogo em Porto Alegre. E é por isso, aliás, ontem até fiquei sabendo que o Internacional investiu um caminhão de dinheiro no Capa, com novas tecnologias, com novas situações. Aliás, eu estou esperando o Ribeiro voltar para contar isso para ele. O Maurício Dulac, que para mim é um gênio dos números. Falei com o Ribeiro Neto hoje. Está ansioso para voltar. Imagino. E eu, evidentemente, demonstrei toda a minha alegria com a possibilidade de volta. O Maurício Dulac, que é um cara que para mim ele é gênio, ele é de outra turma, ele é fora da curva nessa questão de análise de desempenho. Ele está fazendo um trabalho muito diferente, com mais investimento. O Inter está colocando grana em cima, está comprando equipamentos. E um detalhe, ele trabalha com o quesito, os números de qualidade. Não adianta você tivemos 20 chutes a gol, como normalmente os técnicos passam para nos engambelar, só que 2 chutes foram perigosos, ou uma situação só foi de gol. Com o Dulac é diferente, o Dulac trabalha com a qualidade dos números. É isso que ele trabalha e passa a ser o Inter. E por essas análises diferenciadas que o Giacomini fez, que ajudou o Galo, se o Galo tivesse usado no primeiro jogo, talvez não teria tomado um balaio. Até fazer uma justiça, o Diogo Giacomini contava com o Lucas Gonçalves, que é o filho do Otacílio Gonçalves, Chapinha. Trabalha lá como analista tático do Atlético Mineiro. Uma coisa que parece clara, voltando ao sistema do Internacional, é que vai ser um time de menos posse de bola, né? Parece que o esquema do Inter, a maneira que está jogando, vai ter menos posse de bola, e isso se assemelha até, de certa forma, ao sistema do Argel, que jogava por uma bola, não em termos de movimentação e posicionamento semelhante. Mas isso é porque o Inter não tem, né? Não tem um parceiro lá do D'Alessandro. Mas eu acho que é proposta de jogo. À medida que tiver... É proposta de jogo de contra-ataque. Mas, Capo, não te parece o seguinte, a montagem... Que é uma característica do Inter ter a bola nos últimos anos e propor o jogo. O Inter está transformando, é uma mudança de filosofia do Internacional bem diferente no futebol. Até porque o Internacional teve uma época que as goleiras ficavam na lateral do campo, né? Era mais fácil para o Inter, porque a bola vinha de um lado para o outro, inversão de jogo, domínio de bola, e que, na verdade, tu espremia e não produzia absolutamente nada, né? Aí tu tinha 60% de posse de bola e um chute a gol. Ali era um problema também de finalização, às vezes, né? Se tu não tem bons finalizadores, cria, e acaba não fazendo jogada de linha de fundo, acaba complicando. Algumas mudanças são necessárias na vida da gente. Se você está a fim de mudar, vem aí o Festival do AP Tenda. A Tenda preparou o mês inteiro de ofertas para você conquistar
conquistar a casa própria. Ligue no 4003-2740 e saia do aluguel com a Tenda. São apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida, a partir de R$120 mil, com entrada facilitada em até 60 vezes. E a documentação fica por nossa conta. Isso mesmo, aproveite a folia de preços no Festival do AP Tenda. Mas tem que ligar agora para sair do aluguel. 4003-2740. Faça uma simulação sem compromisso nas lojas Tenda. Leve a sua documentação. É fácil conquistar o seu AP com a Tenda. Eu confirmo, são apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida a partir de R$120 mil, com entrada facilitada em até 60 vezes. E a documentação fica por nossa conta. Ligue e agende a sua visita em uma das lojas Tenda. 4003-2740. A entrega é 100% garantida e se você tem FGTS, pode usar como parte do pagamento. Não compre apartamento sem consultar a Tenda. Em 2017, você vai sair do aluguel. Já voltamos com mais Donos da Bola e eu prometo, hein, na volta do intervalo, a gente vai debater a situação de Renato Portaluppi e a entrevista um pouco irritada do treinador gremista. Já voltamos. É fazer mais economia? É aproveitar milhares de ofertas? Faz na sua, faz Carrefour. Queijo prato ou mussarela 17,35. Começou o carnaval da economia. Polar 473 ml 2,49. Shampoos e condicionadores 50% na segunda unidade. Papéis higiênicos 50% na segunda unidade. Smart TV LG 32 1.199. Panelas 30% com o cartão Carrefour. Faz na sua, faz Carrefour. Beba com moderação. Vem aí o Festival do AP Tenda. A Tenda preparou o mês inteiro de ofertas para você. Ligue 4003-2740. São apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida a partir de R$120 mil. Entrada facilitada em até 60 vezes. E a documentação fica por nossa conta. Não compre apartamentos sem consultar a Tenda. 4003-2740. A entrega é 100% garantida. E se você tem FGTS, pode usar como parte do pagamento. Em 2017, você sai do aluguel. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora. É o que eu amo. E eu, design de games. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio? Aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Ô, vocês aí, vou contar até 3, hein? 1 Fiat Mobi. 2 Gol. 3 caminhonetes Fiat Toro. Tá aí o Trilegal Especial. É muito prêmio. E é 1, 2, 3 pra você ganhar. 1 Fiat Mobi. 2 Gol. 3 caminhonetes Fiat Toro. E 20 prêmios de R$5 mil. Trilegal Especial. Seu verão, muito mais. Trilegal. Olá, campeões! No Band Motores deste final de semana, vamos falar sobre o Parque Eólico Gaúcho que abastece de energia toda uma fábrica de automóveis. Também vamos ver como funciona um motor turbo. E ainda, pegue uma carona com a gente e conheça o novo lançamento da Hyundai, o SUV Creta. Tudo isso no Band Motores, domingo, 10 horas da manhã. Esperamos vocês, até lá! Oferecimento Chevrolet. As melhores ofertas você encontra em ofertaschevrolet.com.br. As melhores marcas estão na Savaralto, para quem prefere o melhor. E Corolla 2017. Cada vez mais irresistível. Os donos da bola. Oferecimento Carrefour. Faz na sua, faz Carrefour. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique.
Bom, de volta com os donos da bola e como prometido a gente vai acompanhar o que disse Renato Portaluppi em entrevista coletiva nesta manhã. Ele demonstrou uma certa irritação com relação às críticas que sofreu pelo fato de não ter ido a Brasília acompanhar Grêmio e Flamengo, o jogo dos reservas, tá? Só quero saber o seguinte, todo mundo aqui na bancada opinou que o Renato estava errado. Tenho certeza que alguns gremistas também não concordaram. Atenção, vem o canto da sereia. Não mude de opinião. Vamos lá, Renato. Quanto às críticas, que elas sempre são bem-vindas no momento que elas são construtivas, e é o trabalho de todos vocês, os que estão aqui, os que estão no estúdio. Quando elas são maldosas, pelo menos para mim, elas entram num ouvido e saem no outro. Quando as críticas são maldosas, eu volto a repetir, não entram dentro do CT do Grêmio. Tem pessoas competentes aqui dentro do Grêmio, começando pelo treinador do Grêmio, começando pelo vice-presidente do Grêmio, pelo diretor do Grêmio e pelo presidente do Grêmio. Então, quando a gente decide uma coisa, é uma coisa em conjunta. Então, está decidido por pessoas competentes aqui dentro do clube. As críticas que vêm lá de fora, quando elas são construtivas, elas são muito bem-vindas. Quando tem maldade nas críticas, elas não entram aqui dentro do Grêmio. Então não adianta vocês virem, o Renato faz o que quer, o Renato é super poderoso, o Grêmio não é nada disso, não é nada disso. O Renato, ele é empregado como qualquer outro empregado dentro do clube do Grêmio. Eu sigo as ordens dos meus superiores. O que acontece às vezes é que a gente tem reuniões, a gente troca ideias e a gente chega num denominador comum, agradando ou não a algumas pessoas lá fora. Até porque essas pessoas não vão mandar no clube. Eu acho que fui bem claro na minha resposta. Essa é a resposta que eu tinha que dar para vocês, entendeu? Continuo respeitando vocês todos, continuo respeitando os críticos, sem problema algum. Eu aprendo bastante com as críticas, mas quando elas são maldosas, entendeu? Porque eu acho que algumas pessoas da imprensa têm amnésia. Porque até 2 meses atrás, nós estamos fazendo a mesma coisa, fomos campeão da Copa do Brasil e todo mundo foi aplaudido, inclusive o Renato. Só que quando se trata de uma questão aqui no Sul, do Renato, é uma proporção assim, ó, de um pingo d'água, é uma tempestade. Imagina se eu faço uma tempestade, então, que vem, o fim do planeta. Então, essas pessoas têm que parar, algumas delas, não são todas, ainda bem que é a minoria, de querer perseguir o Renato. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Mas você não acha que são situações diferentes? Renato não ir no final do ano e o Renato não ir no início de temporada, sendo que reservas queriam mostrar serviço? Eu vi todos os trabalhos dos reservas pela televisão. Vejo os reservas todo dia em ação aqui. O que eu queria falar então, já que você me fez essa outra pergunta, é o seguinte. O mais rápido para a gente agora é o Campeonato Gaúcho. O mais importante para o Grêmio, para o clube, não para o Renato, para o clube é o Campeonato Gaúcho. Agora eu te faço a pergunta. Essa Superliga acaba quando? Final do ano. Quando? Final do ano. Não escutei. Quando mesmo? Tu ouviu sim, Renato. Aí em outubro? Ah, então nós temos tempo pra caramba para cuidar da Liga, né? Muito tempo para cuidarmos da Liga. Nós temos 2 jogos dentro de casa agora. Se a gente vencer, nós já estamos classificados. Só que eu penso no presente. Presente agora, o mais importante pro clube é o Campeonato Gaúcho. Então eu deixei o meu time aqui, o principal, e fiquei treinando esse grupo. Não que eu não tenha dado a atenção necessária para o grupo que foi a Brasília. Eu treinei esse grupo, preparei esse grupo nos coletivos, fiz o jogo por telefone e assisti o jogo. Então, eu gostaria que... A tua pergunta foi muito boa, nada contra você, viu? Fique bem claro. Então, as perguntas são muito bem-vindas, entendeu? E as respostas também são bem diretas. Ou indiretamente, para quem não entender. O Renato tem uma representatividade muito grande no Grêmio, é o maior ídolo, autor dos gols do Mundial, é o atual treinador da Copa do Brasil, então o que ele fala tem um peso muito grande, inclusive para mudar opiniões. Daqui a pouco eu quero saber se a bancada muda de opinião depois do Canto da Sereia. Mas antes, o recado Daniel Oliveira. Só quero lembrar que eu não sou o Canto da Sereia, mas Canto da Sereia é essa barbada. Porque lá em casa, todo final de semana era a mesma coisa. Meu filho queria jogar game de futebol online e eu
queria ler, ouvir música, e a minha mulher não abria mão de ver a série dela. E a internet nunca dava conta de tudo isso ao mesmo tempo. Foi aí que eu descobri que eu precisava mesmo de Vivo Fibra. E aí minha vida mudou completamente. Assinei a banda larga com ultra velocidade e nunca mais tive aquela dor de cabeça com estabilidade do sinal. Na verdade, eu só passei a ter um problema que é agora justamente, e convenhamos, se tornou um pouco mais difícil, arranjar uma desculpa para não assistir às séries com a minha mulher. Não perca a oferta da Vivo para você. 50 mega por apenas R$ 89,99. Ao mês no combo ilimitado com Wi-Fi grátis. Que maravilha, hein? Ligue 10315 e consulte condições, Felipe. Beleza, volta pra cá, tu vai te complicar em casa aí, viu, Daniel Oliveira? Mas vamos debater essa situação do Renato. Não, mas essa é complicada. É complicado. Quando a mulher quer ver uma série, o cara quer ver outra, isso é duro, cara. E quando o treinador quer algo e o dirigente quer outro. Hoje o Renato, nessa mesma entrevista, disse o seguinte, ó, sobre o diretor executivo. Eu já indiquei um nome pra direção. A minha parte eu já fiz, agora é com eles. Ou seja, o Renato agora vai indicar o chefe dele. Assim, ó. É, sinal de que alguma coisa tá errada. Então, se ele tá indicando alguém... Não, ele vai indicar o cara que vai ficar acima dele na hierarquia, cara. O diretor executivo, né? É acima dele. Algumas questões... Renato, não pode falar. Não, o Renato, na verdade, eu não mudo a crítica em relação a ter ido ou não ter ido. Eu acredito que o Renato deveria ter ido porque é profissional do Grêmio e o time do Grêmio estava em campo, não era o time titular. Ele justificou bem, mas não há por que não ir num jogo como esse. Tanto que a justificativa está sendo 2, 3 dias depois do jogo, né? A gente tem essa justificativa do Renato. É importante que o técnico esteja ao lado do grupo, sim, de tudo aquilo que a gente falou. O exemplo para quem está com bola rolando. Poderia o auxiliar fazer o papel que ele faz aqui. Agora ele justificou bem, ele é um cara que tem personalidade. Agora, o recado de dizer que estão contra o Grêmio, contra o Renato, não é isso a crítica. A crítica é uma crítica em relação ao lado profissional. O profissional que é treinador tem que estar ao lado do time que está em campo. É apenas uma opinião. Ele tem a dele, o Grêmio tem estratégia e vamos respeitar. Eu acho assim, ó, o Renato tem todo o direito de criticar a imprensa. Claro. E a minha opinião não vai mudar pelo fato dele criticar ou elogiar a imprensa. Até porque essa é uma relação injusta. Nós temos muito mais espaço para criticar o trabalho do Renato do que o Renato tem para criticar o nosso trabalho. Então isso é do jogo. Mas tem outro. Desculpa, Daniel, mas tem outro lado, né? O Renato fala por ser um representante do Grêmio e o Renato sai em todos os veículos de comunicação do estado e do país. Não, mas tudo bem, mas é uma vez só. Não, tem uma questão, a crítica. Só para deixar claro, a crítica é aceita com a imprensa. É óbvio que mas não em relação assim de quem quer o mal do Grêmio. Aqui ninguém quer o mal do Grêmio. Aí já é outra coisa. E nem o mal do Renato, deixar bem claro. Todo mundo aplaudiu o Renato ano passado porque ele teve mérito. Outro ponto que o Renato disse. Não é perseguição. Tudo que eu falo, se eu falo um pingo, vira uma tempestade. Primeiro, pro Renato, é óbvio que tudo que tu falar vai superdimensionar. Por quê? Porque tu é o maior ídolo da história do Grêmio. É óbvio. Então, uma coisa é o treinador que vem e que não é da aldeia e que não tem nenhum vínculo com o clube, chegar e falar a mesma coisa que o Renato fala. A outra é o Renato. Tudo que o Renato fizer é óbvio que vai repercutir mais. O Renato é o campeão do maior título do Grêmio e o Renato está na história do Grêmio de novo, por quebrar uma sequência sem títulos relevantes. Então, o Renato, tudo que ele falar vai repercutir. Talvez isso gere um certo desconforto, mas ele vai ter que entender que a relação dele com outros treinadores ela é diferente por isso. Mas mesmo assim, Daniel, a gente criticou o Vanderlei Luxemburgo quando fez algumas situações parecidas. O Vanderlei tinha muitos fãs na imprensa, né? Muitos fãs na imprensa. Mas foi criticado igualmente também. Então não é perseguição ao Renato. E todo mundo é criticado e elogiado. Faz parte do jogo, então, né? assim, claro, faz parte do jogo. Tem que ter critério no que se diz. Mudar a opinião porque o Renato deu uma entrevista agora. Eu não vou agora aqui ser um crítico voraz do Renato porque ele criticou a imprensa. Também não, exatamente. E ele é um direito que ele tem. Agora, eu acho que ele deveria ter ido. É apenas uma questão de divergência. E concordo com o Bruno Ravazoli, que fez a pergunta. É completamente diferente. O ano passado, o Grêmio se resguardando para uma final de Copa do Brasil e esse ano o Grêmio observando jogadores com um lesionado por 6 meses, querendo buscar uma alternativa. Quando é que termina a Libertadores da América? Termina no final do ano. Lá no final do ano. Tá.
Digamos que faltem 10 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro, por exemplo, tá? Ou qualquer outra competição. Se o Renato for campeão da Libertadores, ele pode largar o resto. E se preparar, e não precisa ir. Por que aplaudimos ano passado e achamos o correto? Aplaudir não, porque eu não vou aplaudir esse tipo de decisão, mas achar correto. Porque o Grêmio tinha vencido a Copa do Brasil. O Grêmio sempre disse que a prioridade era a Copa do Brasil. Exato. E o Grêmio ganhou a sua prioridade, atingiu o seu objetivo. Agora é diferente, é começo de temporada. Fala, eu vou usar a frase que o Daniel usou brilhantemente. Muito obrigado. Não. É que assim, ó, se preparar. O Renato ganha a Libertadores e vai se preparar para o Mundial. A questão que eu vejo é que assim, só foi criticado, só foi comentado, porque todo mundo sabe que não é uma questão estratégica. Se fosse algo pensado, estrategicamente, priorizado. Só que nós conhecemos como as coisas estão acontecendo no Grêmio, e embora o Renato diga que não tem superpoderes, a gente sabe que ele tem, porque o Renato diz assim, não, a decisão é feita em conjunto, mas é estranho, né? Porque todas as decisões que o Renato toma acabam sendo colocadas em prática. Nunca ninguém contraria uma decisão do Renato. Claro que existe a reunião, claro que existe a tentativa, mas é sempre do Renato. Então, onde é que eu quero chegar, ô Felipe? Se critica porque se sabe que não foi o problema não foi o Renato não ter ido. Foi que, não é uma questão estratégica, não é um negócio de pensamento, não é um pensamento, algo planejado, algo bem embolado, não. O Renato disse, olha, eu prefiro ficar aqui, eu vou ficar aqui, passou para a direção aceitou e deu. Lembrando que o Grêmio entra em campo nesse final de semana, tem Campeonato Gaúcho, o Grêmio recebe o Passo Fundo, o Internacional também joga em casa. Mas neste final de semana tem Band Motores, não perde. Olá, campeões! No Band Motores deste final de semana, vamos falar sobre o Parque Eólico Gaúcho, que abastece de energia toda uma fábrica de automóveis. Também vamos ver como funciona um motor turbo. E ainda, pega uma carona com a gente e conheça o novo lançamento da Hyundai, o SUV Creta. Tudo isso no Band Motores, domingo, 10 horas da manhã. Esperamos vocês, até lá! Band Motores, oferecimento Chevrolet. As melhores ofertas você encontra ofertaschevrolet.com.br. E Corolla 2017, cada vez mais irresistível. A Renault lançou novos motores mais potentes e econômicos que trazem a tecnologia das pistas para as ruas. Motores que merecem um test drive especial. Passe numa concessionária e teste um Renault. Você pode ser sorteado para fazer outro test drive no Renault de corrida lá na França. Aproveite também toda a linha com taxa zero em 48 vezes. Ou linha Sandero a partir de R$ 38.990, com parcelas a partir de R$ 439. Serginho Beauty, referência em salão de beleza em Porto Alegre. Agora em novo endereço. Salão Hair Club Marta Lúcia, no Hotel Embaixador. Rua Jerônimo Coelho, 354. Marque o seu horário com a beleza. Telefone 2123 6729 ou 9958 3050. Aqui eu tenho mais chances de conseguir uma vaga em uma universidade pública. Aqui eu posso concorrer a uma bolsa de estudo de 50% ou até 100% em uma universidade privada. Aqui eu posso conseguir financiamento estudantil para realizar o meu sonho. Agora que você já tem a sua nota do Enem em mãos, não perca as inscrições do FIES. É a sua chance de entrar em uma universidade particular. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Vem aí o Festival do AP Tenda. A Tenda preparou o mês inteiro de ofertas para você. Ligue 4003-2740. São apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida a partir de R$120 mil. Entrada facilitada em até 60 vezes. E a documentação fica por nossa conta. Não compre apartamentos sem consultar a Tenda. 4003-2740. A entrega é 100% garantida. E se você tem FGTS, pode usar como parte do pagamento. Em 2017, você sai do aluguel. Festival Taxa Zero Volkswagen. A escolha certa em fevereiro. Um momento para você voltar a sorrir, para pensar em você, para cuidar bem do seu dinheiro. Um momento para fazer a escolha certa.
Up 2017 completo por R$ 37.990 com taxa zero. Isso mesmo, taxa zero. E ainda Gol 2017 completo por R$ 39.990 com taxa zero. Vale aproveitar a escolha certa. Vale porque é Volkswagen. Os donos da bola. Oferecimento Carrefour. Faz na sua, faz Carrefour. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Reta final do nosso Donos da Bola, já vou acionar o João Batista Filho para falar sobre William Potker, jogador que interessa ao Internacional, joga na Ponte Preta. Até para quem não sabe, a Ponte Preta, o mascote da Ponte Preta é a macaca e o rival Guarani é o índio. Mas fala do William Potker, não do índio, João Batista Filho. Tá. Agora entendi a questão. O índio tá bem, né? Tá bem o índio. Abraço para ele, o papai índio tá sempre nos assistindo aí. Olha só, o fato é que o William Potker foi sim especulado, alguns veículos e colegas da imprensa colocaram que o Internacional estava tentando a contratação desse jogador. Eu entrei em contato com a direção do Inter, ela negou. E o colega Vinícius Bueno, de Campinas, que é repórter lá da Rádio Bandeirantes e também faz os programas da TV Bandeirantes em Campinas, me mandou uma entrevista que ele fez. Como não dá tempo da gente rodar o áudio, eu tenho aqui o que ele falou. Vou estar mentindo se disser que não fico feliz com o interesse, mas não recebi nada. Aliás, não gostaria de estar envolvido numa nova janela. Se for bom para mim, para a Ponte, para quem quiser o meu futebol, ok. Mas quero que seja rápido. Fiquei sabendo só pela imprensa. Então o Potker ainda não sabe. Valorizado, né? Fez uma boa temporada. O Corinthians queria, não conseguiu levar. Acho um bom jogador. Não é tudo isso, tá? Fez uma boa temporada, vale observar. É por aí. Não sei se vocês levariam o William Potker. Sim, acho que é um bom jogador. Acho que é uma boa aposta, assim. Um jogador que fez um bom campeonato brasileiro e tem condições de ser um matador, um goleador. Eu acho que ele é uma boa aposta. Acho que não é uma aposta, acho que ele é uma realidade. Sim ou não, Daniel Oliveira? Sim. Tá aí. Resposta simples, Daniel Oliveira. Sim ou não? Sim. Ficamos por aqui. O Donos da Bola volta amanhã com o Luiz Carlos Zec, depois na segunda-feira, neste mesmo horário. Um abraço.